do Senhor e agradecemos a Ele por mais uma vez nós podemos, pela internet, compartilhar a palavra de Deus e mais uma vez anunciar esta mensagem de salvação que nós temos nos proposto a anunciar. Agradecemos a Deus, cada um que tem assistido essas aulas, esses estudos bíblicos, acompanhado isso, e a nossa oração tem sido que, se há alguém que está nos acompanhando e ainda não tomou a sua decisão de crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador, que o Espírito Santo de Deus possa falar a este coração nesta noite. Nós sabemos de amigos e conhecidos que estão ouvindo esses estudos, não às quintas-feiras à noite, mas em outros dias e horários. A nossa oração é que também eles possam tomar esta mesma decisão de crer em Cristo como seu Salvador. Não temos chamado ninguém para fazer parte da nossa igreja, para aderir a uma religião, a um credo. Temos convocado as pessoas para reconhecerem a sua situação diante de Deus, pecadores perdidos e condenados, se arrependerem do seu pecado e confiarem no que Cristo fez lá na cruz do Calvário como sacrifício substitutivo, quer dizer, em nosso lugar, sofrendo o que nós deveríamos sofrer, cumprindo a justiça de Deus e oferecendo-nos uma única maneira de sermos salvos, pela fé nele. Nós queremos hoje à noite apresentar mais um estudo da palavra de Deus que mostra o plano de salvação de Deus para o homem perdido. Eu vou convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22. E nós vamos começar focalizando quando o Senhor Jesus reuniu-se com os discípulos e pela última vez comemorou uma festa que os judeus comemoravam todos os anos, no primeiro mês do ano, no dia 14 desse mês, a festa da Páscoa. Nós vimos quando essa festa foi realizada pela primeira vez. Já fizemos esse estudo em Êxodo capítulo 12, e nós vamos hoje relembrar algumas coisas que nós dissemos naquela ocasião. Mas eu quero focalizar hoje com vocês a última vez que o Senhor Jesus tomou esta festa, participou desta festa espiritual, né, com um significado espiritual profundo, junto com os seus discípulos. Então vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Por enquanto nós vamos parar por aqui, depois nós vamos ler outros versículos seguintes, mas queremos dizer o seguinte, baseado nestes versículos que nós lemos. O Senhor Jesus já tinha vivido 30 anos até começar o seu ministério público, e o seu ministério público já durara 3 anos e pouco,
Então, ele tinha cerca de 33 anos. Ele sabia que estava se aproximando o dia de ele cumprir a missão que o trouxe a este mundo. Eu quero dizer a você que a missão que o trouxe a este mundo não foi ensinar a palavra de Deus, não foi realizar milagres, ressuscitar mortos, curar enfermos, não. Ele aproveitou a sua estadia aqui para fazer tudo isso. Mas a missão que o trouxe a este mundo, o objetivo que o trouxe a este mundo, foi efetuar um único sacrifício ali na cruz central do Calvário. E nós vamos estudar isso em estudos posteriores. Quando ele se ofereceu como substituto para morrer em meu lugar, em teu lugar, em lugar de cada um de vocês que estão participando desse estudo. Sim, essa foi a missão que o trouxe a este mundo. Evidentemente, ele aproveitou a sua estadia aqui para fazer uma outra série de coisas, mas a sua missão principal foi morrer. Ele veio para morrer, ele nasceu para morrer em meu lugar, em teu lugar. E nós estamos tratando exatamente dessa questão. Por que um sacrifício substitutivo? Nós já dissemos a vocês, desde quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, como Deus ensinou a eles o princípio da substituição. Vamos recordar o que nós já dissemos? O princípio da substituição constava de 3 pontos. E Deus afirmou cada um destes pontos a Adão e Eva quando eles pecaram. E quando eles quiseram cobrir a sua situação, a sua nudez diante de Deus, com folhas de figueiras costuradas à mão. Evidentemente, isso não cobriu a nudez deles. Então, Deus ensinou, através de matar um animal, tirar a pele do animal e fazer roupas para eles, o princípio da substituição, que diz o seguinte: número 1, Deus disse para Adão e Eva: vocês são pecadores. Número 2, como pecadores, transgressores da minha lei, da minha vontade, vocês merecem morrer. Mas número 3, Deus permitiu a Adão e Eva que, em vez deles morrerem, um animal, uma vítima inocente, morresse em seu lugar. E ali ficou muito claro que, através daquele sacrifício, um dia Deus enviaria alguém para ser o substituto de homens e mulheres pecadores. Nós já analisamos também quando o povo de Israel, lá no Egito, ainda sofrendo a escravidão egípcia, eles foram libertos dessa escravidão e puderam viajar para a Palestina, a terra prometida, onde Israel se encontra até hoje. Mas na noite da libertação, eles comemoraram pela primeira vez esta festa espiritual, Páscoa. E nós vimos que essa festa tinha um significado, e esse significado era demonstrado através de alguns elementos que fizeram parte dessa festa. Vamos recordar quais foram estes elementos? Em primeiro lugar, havia necessidade do pai de família escolher um cordeiro no dia 10 do primeiro mês do ano, e este cordeiro ficaria em observação até o dia 14, que era o dia que seria comemorada a Páscoa. E no dia 14 ele seria morto. Esse cordeiro tinha algumas características. Quais eram? Em primeiro lugar, ele deveria ser um animal completamente sem defeito, ele deveria ser macho e ele deveria ter 1 ano de idade, no mínimo. Bem, sem defeito, macho e de 1 ano.
essas seriam as características que o animal que deveria ser sacrificado na Páscoa deveria ter. Nós vimos também que Deus orientou para que este animal tivesse a sua carne assada ao fogo, não é? Então, Deus ordenou que se fizesse dele um churrasco, não é? Como nós dizemos, carne deveria ser assada, e esse cordeiro deveria ser, a sua carne deveria ser comida junto com pães sem fermento, que a Bíblia chama de pães asmos ou ázimos, e mais ervas amargas. E vimos finalmente que o sangue deste cordeiro deveria ser coletado ao ser morto e deveria ser passado nas portas de entrada em cada casa ali no Egito. E nós vimos que naquela noite em que os israelitas comemoraram pela primeira vez a Páscoa, Deus passou ali sobre o Egito e ele efetuou deixou o seu juízo cair sobre aqueles que não creram na sua palavra. De que forma? Nas casas onde não houvesse sangue na porta, Deus matou o primogênito, o filho mais velho daquela família, aquele que deveria dar continuidade à linhagem daquela família. Porém, nas casas em que havia sangue na porta, Deus passou por cima da casa, e não matou o primogênito, porque o sangue na porta indicava que o substituto do primogênito já havia sido morto, no lugar do primogênito. Bem, naquela ocasião, Deus deixou bem claro o princípio da substituição. O primogênito representava toda a família, porque é através dele que seria dada sequência na linhagem daquela família. E o que Deus queria ensinar para cada uma das famílias ali no Egito era, número 1, vocês são pecadores, transgressores da minha vontade, desobedientes à minha lei. E isso configura o estado de pecaminosidade de cada um. Em segundo lugar, Deus disse que, como pecadores, eles mereciam receber o castigo da parte de Deus, e esse castigo era morte. E vamos nos lembrar que na Bíblia, morte não é simplesmente morte física, mas é uma separação, um distanciamento de Deus, e essa separação é provocada exatamente pelo nosso pecado, que coloca o Deus santo e justo de um lado, e o pecador perdido e condenado do outro. Aquela comunhão doce, tão gostosa, que Deus sempre quis ter com o homem, ela é interrompida por causa do pecado. E no princípio da substituição isso ficou bem claro. Mas em terceiro lugar, Deus disse, apesar de vocês merecerem morrer, eu permito que uma vítima inocente morra no seu lugar. E aquele animal que não tinha nada a ver com o pecado do primogênito e de ninguém da família, um animal completamente inocente, ele morria, dava a sua vida, derramava o seu sangue em lugar do primogênito que merecia morrer. Então, naquela ocasião, a primeira Páscoa comemorada pelos israelitas lá no Egito, Deus ensinou a eles, mais uma vez, o princípio da substituição. E é interessante porque cada ano, após aquela ocasião, no dia 14 do primeiro mês, cada ano, os israelitas comemoravam esta festa. E eles se lembravam, então, do princípio de substituição que Deus ensinou. Número 1, eles lembravam que eles eram pecadores. Número 2, eles lembravam que, como pecadores, eles mereciam morrer. Mas, número 3, eles se lembravam que, apesar de merecedores da morte, Deus permitia, e esse era o plano de salvação de Deus, que uma vítima inocente morresse no lugar
de cada um deles. Ano após ano, Israel, os israelitas, os judeus, comemoravam essa festa. E ano após ano, eles se lembravam do princípio da substituição que Deus ensinou lá no Jardim do Éden, pela primeira vez aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, mas que ao longo da vida do povo de Israel, Deus tinha renovado este entendimento, para que eles tivessem sempre bem clara esta mensagem. Eles eram pecadores, mereciam morrer, mas Deus, no seu amor, misericórdia e graça, lhes oferecia a oportunidade de eles escaparem da morte mediante a morte de um substituto inocente, que morreria no lugar deles. Agora, nós focalizamos aí o trecho que nós lemos. O Senhor Jesus estava chegando ao final da sua vida. Ele seria sacrificado dentro em breve. Ele daria a sua vida, permitiria que os homens o crucificassem. E ele quis reunir-se com os discípulos pela última vez para comemorar a Páscoa. Vamos continuar a leitura agora da palavra de Deus no versículo 14. Lucas 22, verso 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Notem estas palavras: antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Agora eu quero que vocês prestem atenção nisso. Qual era o significado daquela festa religiosa que eles comemoravam anualmente? Aquela festa fazia com que as pessoas pensassem que um dia viria o Salvador. E o Salvador teria as mesmas características que aquele cordeiro tinha fisicamente, mas o Salvador apresentaria estas mesmas características moral e espiritualmente. Ou seja, o cordeiro era um cordeiro sem defeito. Isso indicava que o nosso Salvador, quando viesse aqui, passasse um tempo entre os homens, apesar de estar no meio de pecadores, ele não pecaria de nenhuma forma, nem em pensamento, nem em palavra, nem em ação. O cordeiro era sem defeito, o nosso Salvador, aquele que viria para ser o nosso substituto, era sem pecado. O cordeiro era macho, e o nosso Salvador era um homem. Sim, é verdade, ele era Deus. E ele é Deus. E ele estava desde o começo da criação do mundo com Deus, porque ele é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E estas palavras se referem ao Senhor Jesus Cristo. Elas constituem o primeiro versículo do Evangelho de João, e João escreveu a respeito do Senhor Jesus Cristo, indicando que, como Deus, ele já existia na eternidade passada e participou, inclusive, da criação do mundo. Mas, como homem, ele nasceu. E sabe por que ele se tornou homem? Porque ele viria como substituto de homens. Ele morreria como substituto de homens e mulheres pecadores. Ele morreria, ele seria o substituto de seres humanos pecadores. E para ser o substituto de seres humanos, ele precisou se fazer humano. Como Deus, ele já existia, mas como homem, ele se apresentou, encarnou, assumiu a forma humana e nasceu como homem, exatamente como cada um de nós nasce. Ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A terceira característica do cordeiro é que ele era um cordeiro de 1 ano. E isso significava que ele já seria
um animal na idade adulta. Não seria mais um bebê cordeiro, mas seria um animal já adulto. Quando o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida por nós, ele era um homem de 33 anos de idade. Nessa idade, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Perfeitamente adulto e consciente de que a sua morte era necessária para satisfazer a justiça de Deus, que estipulava que o salário do pecado é a morte. E que sabia também que ele poderia, e só ele poderia ser o nosso substituto ali na cruz. Porque o requerimento de Deus é que o nosso substituto deveria ser sem pecado, para morrer no lugar de pecadores. E quando Deus olhou e ainda olha dos altos céus para este mundo e vê hoje mais de 7 bilhões de habitantes no planeta Terra, ele não vê um sequer justo. É por isso que ele precisou enviar o seu filho, para que ele oferecesse um único sacrifício em nosso lugar. Aquela Páscoa, e todas as Páscoas comemoradas anualmente, elas apontavam para um dia futuro, quando o Salvador viria. Aquele cordeiro pascal, na verdade, representava o Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado em nosso lugar. E cada vez que os judeus comemoravam a festa da Páscoa, eles olhavam para o futuro, eles olhavam para um dia futuro. Eles não sabiam quando, mas eles sabiam que um dia o Salvador virá. A festa da Páscoa, realizada anualmente durante toda a história do povo de Israel, fazia com que os judeus olhassem para o futuro, para que a promessa do Messias fosse cumprida, para que Deus enviasse o seu Filho a este mundo, para tornar-se o nosso Salvador, e para tornar-se o nosso Salvador, ele devia ser o nosso substituto ali na cruz. Então, guardem isto. A festa da Páscoa era uma festa que fazia os judeus olharem para o futuro. E num dia futuro, para cumprir-se as profecias bíblicas, eles sabiam, o Salvador virá. Agora vamos continuar a leitura, capítulo 22 de Lucas e versículo 19. E agora nós vamos ver o Senhor Jesus realizando uma outra festa religiosa com os discípulos. Não mais uma festa de caráter judaico, mas agora uma festa de caráter espiritual também, mas de caráter cristão. Vamos ler Lucas 22 e 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Após participar da Páscoa pela última vez com os discípulos, o Senhor Jesus realiza pela primeira vez uma festa de caráter espiritual, simbólica, mas de caráter cristã, denominada a Ceia do Senhor. Alguns a chamam de a Santa Ceia. E a verdade, ela tem esse caráter também, ela é santa. Vamos lembrar que a palavra santa significa separada. Ela não é uma refeição para saciarmos a nossa fome, a nossa sede, para alimentarmos o nosso corpo, mas é uma festa de caráter espiritual. E o Senhor Jesus estava querendo ensinar alguma coisa aos seus discípulos, através dos símbolos que ele usou. Quais foram esses símbolos? Um pão e um cálice.
Agora vamos pensar, por que que ele usou esses símbolos? Bem, ao tomar o pão, ele disse: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. O que que isso significa? Será que no momento que ele ofereceu para os discípulos o pão, aquele pão se transformou em carne humana, a ponto do Senhor Jesus dar o seu corpo para os discípulos comerem? Não, obviamente que não. Não é? E a Bíblia não ensina a doutrina da transubstanciação e nem da consubstanciação. Isto é, no momento em que o Senhor Jesus ofereceu o pão não se transformou em carne humana. Evidentemente, o Senhor Jesus estava usando uma linguagem simbólica. E assim como o pão é o alimento universal, é interessante, você já observou isso? Em qualquer país do mundo que você for, você vai encontrar na mesa dos habitantes daquele país pão. Este é o alimento universal. E o Senhor Jesus sabia do símbolo que estava utilizando. Porque o que ele queria dizer para os discípulos é que há uma necessidade de alimento universal. O mundo inteiro está morrendo de fome espiritual. O mundo inteiro carece de alimento espiritual. Em outras palavras, o mundo inteiro é um pecador, é pecador diante de Deus. Tem desobedecido a lei de Deus, tem se distanciado de Deus. O mundo inteiro carece, necessita de alimento espiritual. E esse alimento espiritual que o mundo precisa não é uma religião, não é uma filosofia de vida, não são bens materiais, dinheiro e nada disso, porque isso não satisfaz a ânsia, o desejo que o homem tem de alimento espiritual. Então, qual é o alimento espiritual que Jesus estava oferecendo? Ele disse: este pão é o meu corpo. Obviamente, como já dissemos, ele não queria dizer que o pão estava se transformando no corpo de Jesus, mas o corpo representava, simbolizava. E é por isso que nós chamamos o pão de um símbolo do Senhor Jesus. Quando nós chegamos na primeira carta aos Coríntios, escrita por Paulo, no capítulo 10, nós encontramos essa seguinte frase no verso 16: o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? O apóstolo Paulo não estava dizendo que o pão se transforma no corpo de Cristo, mas ele representa, ele simboliza o corpo de Cristo. Agora, eu gostaria de lembrar com vocês do processo de fabricação de pão. Vocês sabem que o pão é feito de trigo. E o trigo é um grão, é um cereal, que é um grão colhido. A primeira coisa que tem que ser feita com esse cereal ao ser colhido, ele deve ser moído, para se transformar em farinha. Então, o grão moído vira farinha de trigo. Depois, essa farinha é misturada com alguns ingredientes e ela precisa ser sovada. Note isso, vai guardando a sequência no processo de fabricação de pão. Primeiro, o trigo deve ser moído, depois a farinha misturada com outros ingredientes deve ser sovada, e finalmente o pão é modelado, mas a massa está crua. E não é assim que nós a comemos. Agora ela deve ser levada ao forno e deve ser assada. Guardou a sequência? Vamos lá. O grão de trigo é moído. Segundo, a farinha é adicionada a outros ingredientes e ela é sovada. Terceiro, depois do pão modelado, ele é assado. Sabe por que Jesus escolheu
o pão como símbolo do seu corpo? Evidentemente, ele tinha em vista o sofrimento que ele ia passar por nós. Ele tinha acabado de tomar a Páscoa pela última vez, e agora ele institui esta reunião e a realiza pela primeira vez com os discípulos. Mas o espírito é o mesmo. A Páscoa falava do cordeiro que devia morrer em lugar do homem pecador. E nesse espírito de falar, anunciar o seu sofrimento, o Senhor Jesus agora realiza a ceia pela primeira vez e escolhe símbolos adequados que evidenciariam o seu sofrimento por nós. Lembra da sequência da preparação do pão? O trigo, o grão moído, a farinha junto com outros ingredientes sovada e o pão, depois de modelado, assado. Sabe de uma coisa? O Senhor Jesus passou exatamente esse tipo de sofrimento ao ir até a cruz em meu lugar e em teu lugar. O profeta Isaías diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Quando ele foi pregado ali na cruz, em meu lugar e em teu lugar, ele estava recebendo o castigo que os nossos pecados exigiam diante de Deus, que a justiça de Deus tinha estipulado. E para usar uma linguagem poética, o profeta disse que ele estava sendo moído, tal a dor, o sofrimento que ele passou por levar sobre si o castigo que os meus pecados, que os teus pecados deviam levar. Ele foi sovado. Nós vamos ver no próximo estudo, quando ele foi levado para ser julgado, como ele apanhou, tomando socos, tapas, caniços na cabeça, batidas na cabeça, e tudo isso é mostrado através da massa que está sendo preparada do pão, sendo sovada. Na verdade, o Senhor Jesus apanhou, foi agredido. E sabem por quê? Porque ele estava se colocando no meu e no teu lugar, homens pecadores. Ele foi assado. Isso faz nos pensar no sofrimento que ele passou. Até mesmo quando estava lá no jardim do Getsêmani, quando a Bíblia diz que o seu suor era como gotas de sangue. Tal a aflição, tal a agonia que ele passou. É como o pão que é levado ao forno e é assado. Jesus Cristo, como o processo de pão nos mostra, ele foi moído, ele foi sovado, ele foi assado. É por isso que ele escolheu o pão como símbolo do seu corpo, porque ele sabia que ele ia receber esse castigo físico sobre o seu corpo, castigo físico que devia ter caído sobre mim e sobre vocês, porque nós é que somos os pecadores. O outro símbolo que ele escolheu foi um cálice com vinho. Nós sabemos que era essa a bebida que os judeus tomavam em todas as refeições. E como era comum, ele escolheu também isto como símbolo. Símbolo do quê? Diz-nos Lucas, capítulo 22, no versículo 20, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, o que Jesus estava querendo dizer é que, obviamente, aquele cálice com vinho também não se transformou em sangue. Não. Ele era vinho. Mas ele representava, ele simbolizava. Então, nós dizemos que o vinho é símbolo do sangue que Jesus Cristo derramou. Agora, é interessante também lembrar com vocês do processo de fabricação do vinho. Você sabe que o vinho é fabricado, uma bebida fabricada a partir de uvas, que são colhidas
e que depois de serem colhidas, elas são colocadas num lagar, num tanque, e o processo artesanal fazia com que, exigia que essas uvas agora fossem pisadas, amassadas. E, ao serem amassadas, elas soltavam um suco, e esse suco, depois de fermentado, se transformava, então, no vinho, tão apreciado por tantos países no mundo, não é? Os judeus conheciam muito bem o processo de fabricação. E quando Jesus usou o vinho como símbolo do seu sangue, ele estava querendo dizer que a mesma coisa que acontecia com as uvas para soltarem aquele caldo, aquele suco que fermentado se transformaria em vinho, o Senhor Jesus ia padecer. Quando nós estudamos Isaías, capítulo 53, nós vimos ali nas palavras do profeta como o Senhor Jesus Cristo ia ser pisado, ia ser desprezado, ia ser rejeitado, e de fato tudo isso se cumpriu ao pé da letra. As uvas precisavam ser pisadas e esmagadas. O Senhor Jesus Cristo foi desprezado, pisado, rejeitado, quando ele foi levado para ser crucificado. E ali na cruz, quando ele teve as suas costas rasgadas pelo chicote romano, quando ele teve as suas mãos e pés furados pelos cravos, quando ele teve a sua cabeça rasgada, o seu couro cabeludo pela coroa de espinhos que lhe deram, e finalmente, quando o seu lado foi rasgado pela lança do soldado, do seu corpo saiu sangue. E nas palavras do próprio Senhor Jesus, o vinho representaria o sangue da nova aliança. Que nova aliança seria essa? Bem, aliança é um acordo. E o que Jesus estava dizendo é que, a partir da sua morte, a partir do seu sacrifício ali na cruz, em lugar do pecador, Deus estaria fazendo um novo acordo com os homens. Esse acordo estava relacionado com o princípio da substituição. Nesse acordo, Deus exigia, número 1, que o homem reconhecesse que ele é um pecador, porque ele é desobediente à vontade de Deus, porque ele quebrou os mandamentos de Deus, porque ele vive uma vida que não agrada a Deus. O homem é pecador. E nesta nova aliança, Deus exige que o homem reconheça o seu estado de pecaminosidade diante de Deus. Número 2, o homem deve reconhecer que, como pecador, ele merece a morte. Quando ele está diante do Deus que é santo, não admite pecado na sua presença, e justo, e castiga o pecado com a morte, o homem deve reconhecer que, como pecador, é esse o tratamento que ele merece receber da parte de Deus: morte. Não só a morte física, mas a separação eterna de Deus. Esse é o mérito do homem diante de Deus, e o homem deve reconhecer disso. Mas na nova aliança, no novo acordo que Deus faz, o terceiro ponto que Deus quer que o homem reconheça é que agora, apesar do homem merecer a morte, Deus enviou o seu Filho a esse mundo para que tomasse o lugar de morte, de condenação, de dor e de sofrimento que o homem merecia receber. E Cristo foi o substituto do homem pecador lá na cruz do Calvário. A diferença é que na velha aliança, esse substituto era um cordeiro, e a Páscoa dizia isso. Mas agora, na nova aliança, e a ceia diz isso, o nosso substituto foi Cristo, morrendo na cruz em nosso lugar, pagando pelos nossos pecados, satisfazendo a justiça de Deus e dando-nos uma oportunidade de salvação. Meu prezado ouvinte, esta é a mensagem de salvação que nós queremos transmitir a você. E naquela
aquela festa espiritual que pela primeira vez Jesus realizou com os discípulos, através dos dois símbolos, pão e vinho, Deus estava anunciando ao homem um novo acordo que Deus está disposto a fazer com o homem. Muito bem. Agora, queria que você pensasse o seguinte: cada vez que hoje cristãos participam da ceia, eles olham para o passado e eles reconhecem que o Salvador já veio. Enquanto os judeus, ao comemorar a Páscoa, olhavam para o futuro, dizendo: o Salvador virá. Nós, cristãos, quando participamos da ceia, cada primeiro dia da semana, conforme o mandamento da palavra de Deus, nós olhamos para trás, para o passado, e nós reconhecemos que o Salvador, aquele Messias prometido por Deus nas profecias do Velho Testamento, já veio. Ele era Deus, se fez homem como nós, e ao ser crucificado, ele se apresentou como o substituto de homens pecadores. O Salvador já veio. Agora, veja bem, quando os judeus comemoravam a Páscoa, matavam aquele cordeiro, passavam sangue nas portas, eles olhavam para o futuro, dizendo: o Salvador virá. Quando os cristãos hoje comemoramos a ceia do Senhor, comemos do pão, tomamos do vinho, nós olhamos para trás e nós reconhecemos: o Salvador já veio. Então, mais uma vez, eu quero que você olhe. Qual era o fato relembrado pelas Páscoas, por cada vez que os judeus comemoravam a Páscoa e olhavam para o futuro? Qual é o fato que os cristãos hoje, cada vez que tomam a ceia e olham para o passado, rememoram? O fato é a crucificação do Senhor Jesus Cristo. A Páscoa fazia os judeus olharem para frente dizendo: o Salvador virá. A ceia faz nós cristãos olharmos para trás e dizermos: o Salvador já veio. E na confluência destas duas festas espirituais está a morte de Cristo na cruz do Calvário, como sacrifício substitutivo por cada um de nós. E mais uma vez eu quero que você olhe para aquela cruz, que foi erguida no alto do Monte do Calvário. A cruz central, onde Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, foi crucificado. E você medite no princípio da substituição em relação a você. Número 1, Deus está dizendo mais uma vez a você, prezado ouvinte: você é um pecador. Olhe para dentro de si. Olhe para a sua vida. Olhe para quantas desobediências você tem feito contra a lei de Deus. Olhe para a sua vida, como tem sido vivida de uma forma que Deus detesta. Olhe, reconheça esse fato. Reconheça que você, em primeiro lugar, é um pecador. Em segundo lugar, reconheça que, como pecador, você merece, diante da justiça de Deus, o pagamento de Deus, que é a morte, a separação eterna de Deus. Na verdade, aquele que foi crucificado ali na cruz, ele tomou o seu lugar e o meu lugar. Éramos nós que devíamos ter sido crucificados ali. E não só a morte física, mas a separação eterna de Deus. Era isso que cada um de nós merecia. Mas, em terceiro lugar, eu quero que você reconheça que, apesar de ser um pecador e apesar de merecer a morte, Cristo te amou a ponto de se oferecer, e ele deu a sua vida
em seu lugar. Ele sofreu o castigo que você e eu deveríamos sofrer. Ele recebeu sobre si a punição que você e eu deveríamos receber por causa dos nossos pecados. Nos próximos estudos, nós vamos analisar a morte de Cristo com mais detalhes, mas eu quero que você reconheça que essa foi a maior demonstração de que Deus te ama. E sabe o que Deus exige de você agora? Apenas duas coisas, para que a morte de Cristo tenha valor de salvação eterna para você. Primeiro, reconhecendo tudo isso, arrependa-se dos seus pecados. Segundo, creia na morte de Cristo. Coloque a sua fé em Cristo. Deposite a sua confiança só em Cristo. Não é religião que salva, não é igreja que salva, não é pastor, padre, rabino ou pai de santo que salva. Não são obras que salvam, não é batismo, não é dar o dízimo na igreja. É arrependimento do seu pecado e fé em Cristo, no sacrifício que ele fez ali na cruz em seu lugar. E a Bíblia diz que se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu Salvador, você será salvo eternamente. Esse é o plano de Deus para a salvação do homem pecador. Essa é a nova aliança que Deus faz com o pecador através da morte de Cristo. Eu espero que você tenha entendido e eu espero que você, na sua casa, você possa acertar as suas contas com Deus. Entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto e tenha uma conversa com Deus. Não pense em palavras especiais, não. Converse com Deus como você conversa com qualquer uma pessoa. Diga a Deus que você lamenta o seu pecado, você se entristece diante dele. Confesse o seu pecado. Admita a sua condição. Reconheça que só a morte de Cristo pode te salvar, porque esse foi o plano de Deus. E coloque a sua fé hoje ainda nele e só nele, porque só Jesus pode salvar o homem pecador que se arrepende dos seus pecados e crê nele como o seu Salvador. Que Deus abençoe cada um e que o Espírito do Senhor possa convencer alguém que está assistindo esse estudo da sua necessidade de Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém.